O mundo está cheio de fenômenos inacreditáveis que muitas vezes passam despercebidos até serem capturados por uma câmera no momento exato. De mistérios naturais a eventos inexplicáveis, neste vídeo vamos explorar cenas que desafiam a lógica e nos deixam de boca aberta. Uma câmera de segurança registrou um evento inexplicável. Uma jovem estava atravessando a rua quando um carro avançou em alta velocidade em sua direção. No instante em que o impacto parecia inevitável, ela surgiu, inexplicavelmente, do outro lado da pista, como se tivesse sido transportada em um piscar de olhos. Ao rever as imagens, uma figura misteriosa apareceu atrás da garota no exato momento em que ela foi salva. Muitas pessoas acreditam que poderia ser o espírito de um antepassado protegendo-a, um guardião invisível ou até mesmo um fenômeno sobrenatural ainda desconhecido. Independentemente da explicação, algo além da compreensão humana interveio naquela noite. Em uma noite silenciosa, uma jovem hospedada em um albergue saiu de seu quarto e viu algo inexplicável. Uma figura vestida inteiramente de branco escalava a parede como se desafiasse a gravidade. Assustada, ela pegou o celular e gravou a cena. Mais tarde, descobriu-se que o albergue havia sido construído sobre um antigo cemitério. Isso levantou a suspeita de que aquela figura poderia ser o espírito de alguém que nunca descansou em paz. Assombrada pelo que viu, a jovem fez as malas e deixou o lugar no mesmo dia. Mas as lembranças daquela noite nunca a abandonaram. Em agosto de 2023, turistas no deserto de Tag, na China, tiveram uma experiência interessante durante sua excursão. Seus cabelos começaram a voar no ar sem nenhum vento ou motivo aparente. Eles também sentiram seus celulares e veículos ficarem carregados eletricamente. Até mesmo o guia turístico, que trabalha na região há mais de 10 anos, disse nunca ter visto algo parecido. Quando o vídeo se tornou viral, especialistas se manifestaram com algumas respostas. Segundo eles, todos estavam debaixo de nuvens eletrificadas que criaram uma distorção no campo elétrico. Um vídeo bizarro registrou uma cena estranha. Uma pessoa usando um antigo aparelho de televisão na cabeça enquanto deixava outros televisores antigos nas portas de diversas casas. Após isso, simplesmente caminhava para longe, desaparecendo na escuridão. O caso ocorreu em uma cidade da Virgínia, onde mais de 50 residências amanheceram com televisores ultrapassados em suas varandas, sem nenhuma explicação. As autoridades locais ficaram perplexas, sem pistas sobre o responsável ou o motivo por trás daquilo. Enquanto isso, teorias começaram a surgir na internet. Alguns acreditam que os aparelhos carregavam mensagens ocultas ou imagens de outra dimensão. Outros sugerem que o homem da TV poderia ser parte de uma experiência de controle mental. O mistério permanece sem resposta. Um vídeo de fevereiro de 2016 mostra um fenômeno misterioso em Gaza que deixou as pessoas intrigadas. A areia começou a formar bolhas, como se estivesse fervendo. Muitos locais culparam as temperaturas extremas pelo fervor da areia, ou até mesmo sugeriram a presença de algum tipo de verme gigante do deserto respirando. Na verdade, o motivo era bem mais simples. O ar preso na areia seca estava escapando para a superfície. Então, se você vir algo assim, apenas aproveite a visão. Na Índia, um funcionário de transporte público compartilhou imagens assustadoras capturadas por uma câmera de segurança de um ônibus. No vídeo, um homem aparece sentado tranquilamente em um dos assentos, mas ao verificarem o veículo pessoalmente, descobriram que o lugar estava completamente vazio. Muitos acreditam que essa era a alma de um antigo cobrador de ônibus que faleceu durante uma viagem e nunca deixou seu posto. Passageiros que viajaram nesse ônibus relataram sentir uma presença estranha ao lado deles, como se alguém estivesse sentado ali, invisível aos olhos humanos, mas ainda cumprindo seu dever. Quando pensamos em desertos, imaginamos terras áridas, certo? Mas acredite ou não, esses locais arenosos agora estão apresentando rios de água fluindo por diferentes áreas. E não para por aí. Um homem que passava capturou um misterioso borbulhar em um desses rios no deserto, e não conseguiu entender o que poderia estar causando aquilo. Minha melhor aposta é que pode ser uma nascente subterrânea, ou talvez um rompimento em uma linha subterrânea de óleo. Um homem estava subindo as escadas de sua casa quando notou algo estranho. Atrás de sua máquina de lavar, uma menina pálida espiava para fora, observando-o em silêncio. O mais assustador? Ele estava sozinho em casa naquele momento. Ao se aproximar, a garota desapareceu diante de seus olhos. Logo em seguida, a porta do banheiro se abriu violentamente,
como se algo tentasse atraí-lo para dentro. Mesmo relutante, ele entrou no cômodo, mas não encontrou ninguém. A sensação de que algo paranormal havia acontecido naquela noite nunca mais saiu de sua mente. O mundo está cheio de fenômenos inacreditáveis que muitas vezes passam despercebidos até serem capturados por uma câmera no momento exato. De mistérios naturais a eventos inexplicáveis, neste vídeo vamos explorar cenas que desafiam a lógica e nos deixam de boca aberta. Um explorador urbano decidiu entrar em uma catedral abandonada para investigar sua história. Ao se aproximar de uma placa memorial em homenagem às vítimas da Segunda Guerra Mundial, percebeu algo assustador. Atrás de uma porta de vidro, uma figura coberta por um manto branco ficou completamente imóvel, como se fosse uma estátua. A atmosfera dentro do prédio parecia pesada, como se algo o estivesse observando. Sentindo um perigo iminente, ele fugiu do local imediatamente e nunca mais voltou a explorar lugares abandonados. Todos já vimos e ouvimos falar de cachoeiras, mas e se eu dissesse que elas acontecem em desertos também? Sim, você ouviu direito. Por mais bizarro que pareça, isso é possível, embora seja um fenômeno incomum. Vídeos de cachoeiras de areia da Arábia Saudita surgiram na internet em 2017 e intrigam pessoas até hoje. Isso ocorre quando o deserto recebe muita chuva, a areia se mistura com a água e escorre pelas encostas, parecendo uma cachoeira. Um homem caminhava para casa tarde da noite quando notou uma mulher parada na calçada. Algo nela parecia estranho. Sua pele era acinzentada, seus olhos escuros nunca piscavam e um sorriso inquietante permanecia em seu rosto. A sensação de que algo estava errado cresceu conforme ele se afastava. Moradores da região alegaram que essa mulher sempre aparecia no mesmo local, como se estivesse esperando alguém. Muitos acreditam que ela poderia ser um espírito, vagando pela cidade à procura de alguém que perdeu. Sabemos que a maioria do petróleo é encontrada nos desertos ou no Ártico. Mas você já viu petróleo literalmente borbulhando da areia? Eu não tinha ideia de que isso poderia acontecer até assistir a este vídeo. Em outra ocasião, moradores que passeavam pela região notaram enormes jatos de petróleo fluindo livremente. Provavelmente isso aconteceu devido à pressão subterrânea ou ao rompimento de um cano de óleo, mostrando as enormes quantidades dessa substância nas áreas desérticas. Ao pegar um atalho por uma estrada abandonada, um motorista avistou uma figura coberta por um pano preto parada bem no meio da via. Ele buzinou, mas a figura não reagiu. Ao sair do carro para afastá-la do caminho, puxou o tecido e descobriu algo assustador. Não havia nada por baixo do pano. O tecido simplesmente caiu no chão, como se nunca houvesse ninguém ali. Em pânico, ele voltou para o carro e fugiu do local. O mais estranho, sua câmera do painel registrou tudo, provando que ele não estava imaginando coisas. Já vimos pessoas atravessando ruas, mas isso aqui é algo bem mais inusitado. Peixes atravessando estradas. Sim, é isso mesmo. Salmões do rio Skokomish fazem isso como parte de sua rotina. Eles até parecem descolados enquanto realizam a façanha. Tenho certeza de que você não acreditaria se isso não tivesse sido registrado em vídeo. Durante uma ronda noturna, um zelador de cemitério presenciou algo que nunca havia visto antes. No meio da escuridão, uma garotinha apareceu caminhando entre os túmulos. Assustado, ele tentou alcançá-la, mas a criança correu e desapareceu no ar, como se nunca tivesse estado ali. Algumas pessoas acreditam que poderia ser o espírito de uma criança enterrada naquele local, vagando sem rumo durante a noite. Outros pensam que cemitérios podem ser portais para o desconhecido, permitindo que almas presas ao mundo dos vivos se manifestem. Os desertos estão cheios de criaturas enigmáticas e paisagens incríveis. Quem vive por lá já está acostumado com essas surpresas. Mas em um dia específico, os moradores se depararam com uma criatura tão estranha que ninguém conseguia entender o que era. Felizmente, eles tinham uma câmera em mãos no momento certo. Caso contrário, ninguém acreditaria no que acabaram de presenciar. Um segurança estava conversando com uma colega após retornar ao seu posto de trabalho. Durante a troca de palavras, ele mencionou o nome de uma funcionária, mas recebeu uma resposta que o deixou em choque. A mulher com quem ele alegava ter falado havia falecido 2 anos antes. Desesperado, ele saiu correndo do local, tentando entender o que havia acabado de acontecer. O local onde essa interação ocorreu nunca foi revelado, mas boatos dizem que o espírito dessa mulher ainda assombra o prédio até hoje. Moradores do Iraque saíram de casa com os celulares nas mãos ao avistarem um rio fluindo em áreas normalmente áridas. Todos se reuniram para tentar entender o que estava acontecendo.
Esse evento visualmente impressionante provavelmente ocorreu devido à combinação de água da chuva e areia, formando algo que parecia um rio de verdade. Um vídeo arrepiante viralizou recentemente, deixando a internet em choque. As imagens mostravam um homem caminhando normalmente pela rua, mas com um detalhe aterrorizante: ele não tinha cabeça. As pessoas assistiram e reassistiram o vídeo, tentando encontrar alguma explicação lógica. Seria um erro da câmera? Um truque de iluminação? Mas, ao analisarem melhor, perceberam que aquilo era real. Algumas teorias começaram a circular, comparando a figura com as antigas lendas dos Blemis, seres que, segundo mitos, possuíam rostos no peito em vez de cabeças. O mistério continua sem solução. Este camelo adormeceu na posição errada e acabou literalmente chorando por ajuda, já que não conseguia se levantar sozinho. Por sorte, algumas pessoas notaram a situação e correram para ajudá-lo. A solução encontrada foi tentar puxar o grande camelo para o outro lado. E sabe de uma coisa? Funcionou. Depois disso, o camelo agiu como se nada tivesse acontecido. Uma barraca de comida popular capturou um momento bizarro em vídeo. Uma garota apareceu ao lado do vendedor, esperando calmamente pelo seu pedido. No entanto, algo perturbador aconteceu. Seu rosto começou a se contorcer de uma forma impossível. Ela não estava fazendo caretas ou brincando, e seu rosto parecia mudar de forma de maneira sobrenatural. Algumas pessoas acreditam que ela poderia estar possuída, enquanto outros sugerem que poderia ser um ser capaz de mudar de aparência. Imagine estar servindo comida e perceber que seu cliente pode não ser humano. Uma situação que ninguém gostaria de enfrentar. Este vídeo parece o início de uma cena de filme com a entrada de um verme gigante do deserto. Um indivíduo em um local desconhecido capturou imagens que deixaram os espectadores curiosos. Mais tarde, o autor do vídeo revelou que se tratava de uma explosão controlada para a construção de um oleoduto subterrâneo através de rochas. Em Islamabad, um homem dirigia tarde da noite quando notou algo estranho. À sua frente, um carro se movia normalmente pela estrada, mas ao olhar com mais atenção, percebeu que não havia ninguém no volante. O mais assustador? No banco do passageiro, um garoto estava sentado calmamente como se nada de anormal estivesse acontecendo. O homem que filmou o vídeo afirmou que os olhos da criança brilhavam em um tom avermelhado. Isso fez com que alguns acreditassem que ele poderia ser um espírito, enquanto outros suspeitaram que uma força invisível estivesse conduzindo o veículo. Durante um churrasco em família, todos foram surpreendidos por um gavião que apareceu do nada. Ele circulava no ar, mirando sua presa, e no momento certo pegou uma cobra. Mas o mais inesperado aconteceu. O gavião voou em direção à família e deixou a cobra cair. Talvez ele estivesse tentando compartilhar o churrasco com eles. Os presentes, obviamente, não estavam preparados para isso. Enquanto esperava no sinal vermelho, uma mulher percebeu algo incomum no meio do trânsito. Entre os pedestres comuns, um homem com 3 pernas caminhava tranquilamente. Ela gravou a cena e compartilhou nas redes, onde rapidamente viralizou. Algumas pessoas sugeriram que ele poderia ter uma condição genética rara, enquanto outros levantaram teorias mais sobrenaturais. Poderia ser um ser de outro mundo disfarçado de humano? A questão permanece sem resposta. Uma mulher e seu marido estavam passando pelo deserto do Arizona quando avistaram estranhas esferas roxas e brilhantes no chão. Impossível ignorar. O contraste com o ambiente árido tornava essas bolinhas ainda mais chamativas. Elas pareciam bolas de gude feitas de gel e estavam cheias de água. Sem entender do que se tratava, algumas pessoas sugeriram que poderiam ser ovos alienígenas, enquanto outras disseram que eram orbis deixadas por alguém. Durante um assalto registrado por câmeras de segurança, um detalhe assustador surgiu nas imagens. O ladrão estava prestes a atacar sua vítima quando algo inesperado aconteceu. Uma forma translúcida emergiu do próprio corpo da vítima e empurrou o criminoso para longe. Apavorado, o assaltante fugiu às pressas, enquanto a figura fantasmagórica simplesmente retornou ao corpo do homem. Seria um espírito protetor? Um anjo da guarda? O vídeo deixou todos intrigados, provando que nem todas as presenças sobrenaturais são malignas. Se você nunca ouviu falar dos verdadeiros titãs da sobrevivência, aqui está um exemplo perfeito. Um peixe meio comido que de alguma forma ainda estava vivo. Ele foi encontrado no meio de uma estrada, lutando pela vida, mesmo em condições nada favoráveis. Quem capturou o vídeo ficou tão surpreso quanto qualquer um de nós. É estranho imaginar que algo assim pudesse ser possível.
Um casal estava sentado à beira da piscina quando avistou uma luz estranha no céu. Enquanto observavam o fenômeno, algo inacreditável aconteceu. Em um instante, a esposa desapareceu completamente, como se tivesse sido sugada pela luz. A força foi tão intensa que o marido foi arremessado ao chão. Muitas pessoas acreditam que ela foi vítima de uma abdução alienígena, enquanto seu companheiro de alguma forma foi poupado. Até hoje, as autoridades não conseguiram encontrar nenhuma explicação para o desaparecimento. Um homem estava filmando a vida selvagem em frente à sua casa quando notou algo diferente. Um veado que tinha apenas 3 patas, mas ainda assim estava vivendo plenamente. Talvez tenha perdido a perna em um acidente, em um ataque de predadores ou até mesmo tenha nascido assim. O fato é que esse animal mostrou uma enorme resiliência, superando as adversidades para continuar sua vida. Um menino foi checar seu coelho de estimação quando algo estranho aconteceu. O animal, que estava tranquilo até então, de repente virou a cabeça assustado, como se tivesse visto algo aterrorizante. Foi então que, atrás do coelho, surgiram 2 pernas finas sem um corpo visível, exatamente como as misteriosas criaturas conhecidas como Fresno Nightcrawlers. A cena foi capturada por uma câmera de segurança e, depois disso, a família decidiu se mudar, sem entender exatamente o que tinham presenciado. Enquanto a maioria das pessoas ficaria aterrorizada ao ver leões brigando, este homem russo decidiu resolver a situação à sua maneira. Com um chinelo na mão, ele se aproximou dos felinos e, incrivelmente, os leões recuaram. Não tem como assistir a isso sem lembrar da infância, quando o chinelo era a arma suprema para resolver tudo. Em 2015, 2 soldados estavam em serviço quando um evento aterrorizante ocorreu. Do nada, uma força invisível empurrou um deles com violência, jogando-o no chão. O colega tentou ajudá-lo, mas parecia estar lutando contra algo que simplesmente não podia ver. Antes que pudesse reagir, o soldado caído foi arrastado para dentro de um prédio. Segundos depois, uma figura estranha surgiu na porta, como se tivesse cumprido sua missão. O que aconteceu lá dentro permanece um mistério. Com uma escavadeira, um homem encostou em uma árvore e o que aconteceu em seguida foi impressionante. Uma verdadeira explosão de pólen tomou conta de tudo ao redor em segundos. Os vídeos foram gravados em Millville, Nova Jersey, e mostram o pólen se espalhando como se fosse areia. Se você tem alergia a pólen, definitivamente é melhor manter distância dessas cenas. À primeira vista parecia apenas uma bola de pelos presa em um espaço pequeno. No entanto, ao ser cutucada com um graveto, revelou-se um amontoado de aranhas. Definitivamente ninguém esperava por isso. É o tipo de coisa que faz qualquer um pensar 2 vezes antes de tocar em uma árvore ou arbusto. Uma filmagem de segurança mostrou um homem caminhando por um corredor silencioso durante a madrugada. Conforme ele avançava, algo sombrio aconteceu. De repente ele tropeçou e caiu, mas o mais assustador veio a seguir. Sua perna direita foi levantada do chão, como se estivesse sendo puxada por uma força invisível. O homem lutou para se soltar, mas foi arrastado por alguns segundos antes de conseguir fugir. O que quer que estivesse naquele corredor parecia determinado a levá-lo. Imagine estar em um restaurante e, de repente, notar alguém ao lado fazendo um guardanapo flutuar no ar. Foi exatamente o que aconteceu com um casal que estava almoçando. Eles registraram o momento, e mais tarde, outro mágico foi filmado realizando um truque similar, mas com total consciência de sua audiência. O mais impressionante é que, mesmo cientes, as pessoas ainda ficaram encantadas. Um motorista decidiu pegar um atalho para chegar em casa mais rápido, sem saber que essa escolha mudaria sua vida. Enquanto dirigia, seus faróis iluminaram um homem caminhando pela estrada. Até aí, nada de estranho, mas, segundos depois, algo inacreditável aconteceu. O homem simplesmente se transformou em um cachorro diante dos olhos do motorista. O evento foi registrado pela câmera do carro, deixando muitos em choque. Teorias começaram a circular, sugerindo que ele poderia ser um metamorfo, uma criatura que pode alternar entre forma humana e animal. O vídeo reacendeu antigas lendas sobre seres capazes de mudar de forma e andar entre nós sem serem detectados. Este vídeo parece uma cena de filme de terror. Um posto de gasolina em Louisiana foi tomado por um enxame de mariposas. Com sua vida útil de apenas 12 a 24 horas, as mariposas são atraídas por luzes, e um posto de gasolina iluminado foi a armadilha perfeita. Os clientes no local ficaram chocados, mas a situação se tornou um espetáculo bizarro para quem estava por lá. Uma câmera de segurança de uma loja capturou uma cena difícil de explicar.
Um homem se aproximou da porta de vidro e, em vez de abri-la, simplesmente passou direto por ela, como se fosse um fantasma atravessando uma parede. A filmagem causou grande debate. Algumas pessoas acreditam que a porta poderia ser um portal para outra dimensão, enquanto outros sugerem que ele poderia ser um espírito perdido. Independentemente da explicação, a gravação continua a intrigar quem a assiste. Número 23. A figura branca na ponte. Os jacarés são conhecidos por serem predadores ferozes, mas este aqui parece ter feito um acordo de paz com um pássaro. O pássaro simplesmente subiu nas costas do réptil e começou a usá-lo como um meio de transporte. Talvez os dois tenham assinado um tratado de trégua, ou o pássaro seja apenas muito ousado. De qualquer forma, foi um momento incrível de capturar. Em uma manhã aparentemente comum, um jovem saiu para correr como de costume. O clima estava agradável e o parque parecia vazio, com apenas algumas árvores balançando ao vento. No entanto, no meio de seu trajeto, ele percebeu algo que o fez diminuir o ritmo imediatamente. Sentada sozinha em um banco, uma garota de cabelos longos e escuros permanecia completamente imóvel. O detalhe estranho era que sua presença parecia errada. Seu corpo não estava nítido como o de uma pessoa comum. Ele parecia distorcido, como se não pertencesse totalmente àquela realidade. Por um momento, o jovem pensou que poderia ser apenas um efeito de luz ou um problema na sua visão. Mas conforme se aproximava, a sensação de desconforto crescia. O ar ao redor da garota parecia mais frio e um silêncio inquietante tomou conta do parque. Sentindo um arrepio percorrer sua espinha, o jovem decidiu não se arriscar e seguiu seu caminho rapidamente. Mais tarde, ao comentar sobre o ocorrido com outros moradores, descobriu que ele não era o único a ter visto a misteriosa garota naquele banco. Muitos afirmaram já tê-la avistado, sempre no mesmo lugar, com a mesma postura e com a mesma aparência estranhamente embaçada. Depois que a história se espalhou, as pessoas começaram a evitar o parque, especialmente ao amanhecer e ao entardecer. O que antes era um local tranquilo e seguro se tornou um ponto de medo e mistério. Afinal, seria aquela garota uma alma perdida tentando se manifestar ou um eco de algo muito mais sombrio? Imagine a seguinte cena: uma tartaruga nadando tranquilamente no oceano, carregando uma foca bebê em suas costas. À primeira vista, parecia ser um momento adorável de amizade entre duas espécies tão diferentes, como se estivessem em perfeita harmonia. Mas ao observar mais de perto, ficou claro que a foca estava simplesmente aproveitando a situação para economizar energia. Ela pulou nas costas da tartaruga e começou a usá-la como uma espécie de transporte marítimo. É um exemplo perfeito de como os animais conseguem ser incrivelmente inteligentes e práticos quando se trata de sobrevivência e conforto. Um vídeo intrigante mostrou um grupo de seguranças protegendo figuras importantes. Mas havia algo em comum. Os guarda-costas eram enormes, com proporções desumanas. Isso levou muitos a acreditarem que eles poderiam ser seres alienígenas disfarçados, possivelmente protegendo líderes mundiais. As teorias sobre uma aliança secreta entre governos e extraterrestres ganharam ainda mais força depois dessas imagens. Número 30. A figura branca perseguindo um carro na estrada. Uma motorista dirigia tarde da noite quando, pelo retrovisor, viu algo aterrorizante. Uma figura branca correndo atrás do carro a uma velocidade impossível. Ela acelerou para escapar, mas o ser continuou a persegui-la por alguns segundos antes de desaparecer. Alguns acreditam que poderia ter sido uma entidade alienígena, enquanto outros acham que poderia ser um espírito que escolheu a motorista como alvo. Durante a transmissão ao vivo de um boletim meteorológico, algo inusitado aconteceu. Um pássaro curioso decidiu investigar a câmera, posicionando-se bem em frente à lente. Ele parecia estar mais interessado no equipamento do que no clima, e sua presença inesperada rapidamente roubou toda a atenção. O repórter, surpreso, pediu mais tempo para o segmento, brincando que tinha um convidado especial. A interação entre o pássaro e a câmera foi tão espontânea que acabou se tornando um dos momentos mais memoráveis da transmissão. É uma prova de que a natureza sempre encontra uma maneira de nos surpreender. 2 exploradores decidiram entrar em uma caverna escura e sinistra, armados apenas com uma lanterna. À medida que avançavam, notaram uma luz brilhante no fundo do túnel. Quando chegaram mais perto, perceberam que as paredes estavam cobertas com símbolos estranhos. Foi então que uma figura encapuzada surgiu do nada. Antes que pudessem reagir, o ser desapareceu num piscar de olhos,
como se tivesse se dissolvido no ar. Ao analisarem o vídeo em câmera lenta, perceberam algo ainda mais assustador. A figura parecia ter voado para longe, exatamente como as lendas descrevem as bruxas. Durante um voo rotineiro, um piloto registrou algo que deixou todos intrigados. Uma pequena esfera luminosa voando rapidamente entre as nuvens. O objeto não parecia ter nenhuma semelhança com aeronaves ou drones conhecidos. E sua movimentação desafia o que estamos acostumados a ver nos céus. Quando o vídeo viralizou, ele rapidamente gerou discussões acaloradas. Muitos sugeriram que era a evidência mais clara de um objeto voador não identificado, enquanto outros acreditavam ser algum fenômeno natural ainda não compreendido. A especulação aumentou ainda mais após recentes declarações de governos admitindo a possibilidade de vida extraterrestre. Será que finalmente estamos diante de provas? Não foi a única ocorrência estranha. Moradores de Moscou também avistaram uma nuvem em forma de disco voador, deslocando-se de maneira independente em relação às outras nuvens. Alguns acreditaram que poderia ser uma nave camuflada usando o ambiente como disfarce. O que você acha? Nos Estados Unidos, um motorista registrou um encontro aterrorizante. Na beira da estrada, um homem de terno preto segurava uma maleta. Quando os faróis do carro iluminaram a figura, ele rapidamente se afastou. Mas o mais assustador veio depois. À medida que o motorista continuava dirigindo, outros homens idênticos começaram a surgir, todos vestidos da mesma forma, com a mesma postura e expressão séria. Ao fundo, um fogo ardia, como se um ritual sombrio estivesse acontecendo. Muitas pessoas acreditam que esses poderiam ser os lendários Dark Watchers, seres misteriosos que aparecem apenas para aqueles que não deveriam vê-los. Se você já brincou de evitar pisar nas linhas do chão, entenderá bem esta cena. Uma cobra foi flagrada movendo-se ao longo de um muro de tijolos, seguindo um padrão meticuloso, quase como se tivesse transtorno obsessivo-compulsivo. O vídeo rapidamente viralizou, pois parecia um jogo da velha serpente em ação. Seguranças que revisavam imagens de uma fábrica noturna notaram algo estranho. Um dos funcionários aparecia conversando animadamente com alguém sentado ao lado dele. O problema? Não havia ninguém ali. Em certo momento, o homem olhou diretamente para a câmera e murmurou algo, como se soubesse que estava sendo observado. Isso fez muitos questionarem se ele poderia ter uma conexão especial com o mundo espiritual ou se estava sob influência de algo que ninguém mais conseguia ver. As cobras são geralmente associadas à rapidez e à destreza ao se moverem, mas esta aqui quebrou todos os estereótipos. Registrada em um vídeo viral, uma víbora Puff Adder parecia quase preguiçosa, se movendo de forma incrivelmente lenta e desengonçada. Embora a cena seja engraçada e desperte curiosidade, é importante lembrar que essa cobra é uma das espécies mais venenosas do mundo. Seu veneno pode ser fatal, e seu comportamento lento pode enganar as presas ou potenciais ameaças, tornando-a ainda mais perigosa. Às vezes, a calma é a arma mais letal. Imagens perturbadoras vazaram de um local desconhecido e rapidamente ganharam notoriedade na internet. O vídeo, gravado secretamente, mostrou um grupo de pessoas encapuzadas, vestindo longos mantos pretos e reunidas em círculo, segurando velas acesas. A única fonte de luz vinha dessas velas, lançando sombras distorcidas e criando uma atmosfera sinistra. O mais assustador? O grupo recitava cânticos em uma língua completamente desconhecida, algo que ninguém conseguiu identificar até agora. A gravação durava poucos minutos, mas foi o suficiente para levantar inúmeras especulações. Muitos acreditam que se tratava de um ritual de invocação, possivelmente tentando chamar alguma entidade do além. Outros sugerem que poderia ser um grupo praticando magia proibida, tentando abrir um portal para outra dimensão. O que torna tudo ainda mais misterioso é que, segundos antes do vídeo terminar, as velas se apagam de uma só vez, como se algo invisível tivesse absorvido toda a luz do ambiente. O vídeo corta abruptamente e ninguém sabe o que aconteceu depois. As identidades das pessoas envolvidas nunca foram descobertas. O local onde o ritual aconteceu continua um mistério, e aqueles que tentaram investigar o caso de perto simplesmente desapareceram ou recusam-se a falar sobre o que encontraram. Se o objetivo daquele ritual foi alcançado ou não, ninguém pode dizer com certeza. Mas uma coisa é certa: o que quer que eles estivessem tentando invocar pode estar agora entre nós. As formigas são conhecidas por sua organização impecável,
geralmente formando longas fileiras enquanto se deslocam. No entanto, este vídeo mostrou algo completamente diferente. Uma colônia inteira se movendo em um círculo perfeito, como se estivessem realizando algum tipo de ritual. Esse comportamento, embora fascinante, na verdade é um fenômeno chamado espiral da morte. Isso acontece quando as formigas perdem a capacidade de se comunicar e começam a seguir umas às outras, sem destino, presas em um ciclo interminável. Esse padrão, causado por superlotação ou distúrbios químicos, é uma demonstração impressionante e um pouco assustadora de como a natureza pode sair de controle. Um homem estava descansando na sacada de sua casa quando viu algo aterrorizante. Na rua deserta, uma mulher idosa dançava de maneira estranha, movendo-se de forma mecânica. Mas o que realmente chamou sua atenção foi a figura encapuzada em frente a ela, que parecia estar controlando seus movimentos. O ser de manto negro e sem rosto se movia em sincronia com a mulher, como se estivessem conectados por alguma força obscura. O vídeo viralizou rapidamente, e muitas pessoas acreditam que aquilo era um ritual macabro acontecendo a céu aberto. Em um lago em Aberdeen, alguém alimentava os peixes quando notou algo peculiar. Uma pequena formação de areia no fundo da água que começou a borbulhar. Em questão de minutos, o fenômeno cresceu até atingir cerca de 3 metros de largura. Acredita-se que fosse uma nascente subterrânea empurrando sedimentos para a superfície, criando algo que parecia um vulcão subaquático. Uma gravação assustadora mostrou um menino entrando em seu quarto e, de repente, sendo empurrado por uma força invisível. O vídeo revelou a presença de uma sombra pequena, semelhante à de uma criança, movendo-se sozinha pelo cômodo. O mais assustador? O menino estava completamente sozinho. O caso levantou suspeitas de que sua casa poderia estar assombrada, ou que a sombra estivesse seguindo-o há muito tempo, esperando o momento certo para se manifestar. Na Índia, moradores encontraram um caso bizarro. Uma cobra maior com outra, menor, presa em sua narina. A cobra menor era uma espécie cega e provavelmente confundiu o nariz da maior com um túnel. Felizmente, os homens ajudaram a retirar a intrusa e soltaram a cobra maior na natureza após garantir que estava bem. Movimentar um carro sem equipamentos apropriados já é uma tarefa desafiadora. Mesmo os mais fortes precisam de máquinas hidráulicas ou de um grande grupo de pessoas para conseguir erguer um veículo do chão. Mas o que foi capturado em um vídeo deixou todos perplexos. A gravação mostrava 2 homens parados ao lado de um carro estacionado. No início, parecia que estavam apenas inspecionando o veículo, mas o que aconteceu a seguir desafiou todas as leis da física. Com um movimento sincronizado, cada um deles colocou apenas uma mão sob o carro e, com um esforço mínimo, o levantaram como se fosse feito de papel. O peso do carro, que deveria exigir uma força sobre-humana para ser movido, simplesmente não parecia afetá-los. Eles o deslocaram com facilidade, segurando-o no ar por alguns segundos antes de cuidadosamente colocá-lo em outro lugar. As imagens rapidamente se espalharam pela internet e teorias começaram a surgir. Alguns especularam que os homens poderiam estar utilizando um tipo de tecnologia desconhecida, enquanto outros levantaram hipóteses mais inquietantes. Seriam esses 2 indivíduos algo além de humanos? Criaturas com força sobre-humana vivendo entre nós? Ou até mesmo extraterrestres disfarçados? Até hoje, ninguém conseguiu encontrar uma explicação lógica para o ocorrido. O vídeo continua sendo um dos maiores mistérios já registrados, deixando dúvidas sobre os verdadeiros limites da força humana e o que pode estar escondido além da nossa compreensão. No meio de uma rua na China, um pedestre avistou algo surreal. Um homem aparentemente sem cabeça caminhando casualmente. Para a surpresa de todos, as pessoas ao redor não pareciam preocupadas. Depois descobriu-se que era um mágico realizando um truque de ilusão em público, mas a cena ainda foi suficiente para fazer muitos questionarem o que estavam vendo. 2 garotos estavam sentados quando um vulto branco apareceu repentinamente. Um deles se levantou para olhar mais de perto e, ao perceber que não era humano, desmaiou de medo. O outro garoto, por outro lado, permaneceu sentado, completamente imóvel, como se estivesse paralisado ou sob o controle daquela entidade. Muitos acreditam que ele tenha sido possuído, enquanto outros acham que o espírito estava escolhendo sua próxima vítima. Desde aquele dia, moradores evitam passar pela ponte à noite. Em um vídeo intrigante, um pombo parecia estar preso no ar, sem fios ou cordas visíveis. Outras pessoas capturaram cenas similares,
como se os pássaros estivessem congelados em pleno voo. Embora muitos especulem sobre explicações científicas ou glitches na realidade, um homem revisava as imagens de sua câmera de segurança quando viu algo assustador. No meio da noite, uma figura escura atravessou a rua e entrou na casa do vizinho, passando diretamente pela porta fechada. Depois daquela noite, a família começou a relatar atividades paranormais dentro da casa. Objetos se moviam sozinhos, vozes sussurravam nos corredores e sombras apareciam nos cantos escuros. O vídeo foi uma prova de que algo havia entrado naquela casa e decidido ficar. Um homem corajoso segurava um besouro gigantesco que, ao bater as asas, emitia um som alto, semelhante a um disparo de arma. O som era tão impressionante que qualquer um que assistisse ao vídeo ficaria dividido entre curiosidade e medo. Apesar da aparência ameaçadora e do barulho intimidador, o besouro era inofensivo quando estava parado. Essa transformação entre o assustador e o adorável tornou o vídeo uma combinação perfeita de entretenimento e aprendizado sobre o comportamento animal. Desde aparições inesperadas até acontecimentos que desafiam qualquer explicação, muitas coisas estranhas acontecem longe das câmeras, até que um dia são registradas. Fique atento para momentos assustadores que foram capturados sem que ninguém percebesse. Número 1. O Homem da TV. Quando pensamos em guaxinins, geralmente imaginamos criaturas travessas vasculhando lixeiras à noite, mas este vídeo provou que esses animais têm muito mais a oferecer. Um guaxinim foi flagrado exibindo incríveis habilidades de dança, movendo-se de forma surpreendentemente rítmica. Os movimentos eram tão bem executados que parecia que ele estava tentando impressionar alguém, ou talvez apenas curtindo sua própria companhia. Seja qual for o motivo, ele provou ser a alma da festa e ganhou um lugar especial nos corações de quem assistiu ao vídeo. Com certeza, este é o guaxinim que qualquer um gostaria de ter em uma festa. No México, próximo à cidade de Topolobampo, turistas tiveram a oportunidade de assistir a um espetáculo natural incrível, mas um tanto assustador. Milhares de morcegos emergiram de uma caverna ao anoitecer, formando nuvens no céu enquanto saíam para caçar. A cena parecia algo saído de um filme de apocalipse, mas, para os sortudos que estavam lá, foi uma oportunidade única de presenciar a força e a organização desses animais noturnos. Apesar do desconforto que muitos sentem em relação aos morcegos, o evento foi uma demonstração impressionante da vida selvagem em ação. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!